Quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Salve Maria, aleluia, aleluia. Estamos sempre muito felizes por poder celebrar no mistério de Cristo Pascal a imagem, o mistério, a beleza e a bondade da Virgem Maria. É totalmente equívoco um cristão que diz ou se diz adorador de Cristo, ignora ou ultraja a Virgem Maria. Ele é um cristão menor, infelizmente. Não adianta querer ecumenismo onde ele não pode ser feito. Católicos disse uma vez Chesterton, ele diz: os católicos do século XX estão aprendendo a respeitar todas as religiões. Bonito, né? É, mas não a sua. Ah, esse padre aí é fundamentalista, dirá o ignorante, não posso fazer nada. Mas sabemos o que significa um cristianismo não católico. E eu posso dizer, em última instância, não cristão. Já que a Virgem, segundo Lumen Gentium 8, Constituição Dogmática, sobre a Igreja, luz dos povos, a Virgem é instrumento por excelência de Deus para o conhecimento, para a ação, para os bônus da vinda de Cristo. Por isso, nesta quinta-feira, em que, como todas as anteriores, voltamos para a grande tradição da Igreja, a doutrina dos apóstolos, a tradição, através da audição e leitura de textos de excelência, que para aqueles que celebram o ofício das horas, aí lemos e encontramos figuras de excelência. Hoje, por exemplo, estamos ouvindo o grande Papa São Leão, chamado por isso Magnus. Sabe que século ele é? Do quinto século. Uma das safras mais abençoadas é da safra do quinto século que temos este Papa, que temos Santo Agostinho, São Jerônimo e tantos outros santos que constituíram um verdadeiro exército de elite que a Igreja precisava, porque no início uma verdadeira elite de santos que no quinto século foram gerados e esculpidos pelo Espírito Santo para dar conta da grandeza da obra da construção e solidificação da Igreja. Pois em 313, ou seja, quarto século, um século antes, o imperador Constantino faz uma obra magnífica, tira a Igreja da lista dos canceláveis, diremos hoje, inimigos do Estado, inimigo dos judeus, os judeus nos detestavam nesse tempo. Hoje parece tudo muito pacífico, aparentemente, mas não é assim que a Escritura diz, que os judeus perseguiam os cristãos, onde estivessem, estavam em todos os lugares. O filho de Santa Helena, Constantino, ao contrário, eleva a Igreja ao estatuto de instituição universal, religião oficial do Império Romano. Num golpe que ele podia dar e realizar,
por um edital, ele golpeia mortalmente o politeísmo pagão romano e dá à igreja, inclusive pessoalmente, as condições de sair das catacumbas para nunca mais lá voltar, e por isso um tempo com tarefas ingentes, visto que os romanos beiravam ali em todo o império mais de 100 milhões, metade da população do Brasil, 100 milhões de pessoas, em 3 continentes, Europa, Norte da África e Ásia. Era preciso agora ter uma organização global. Santo Agostinho faz essa passagem da grande filosofia grega para a teologia cristã. São Jerônimo permite-nos o acesso ao conjunto das escrituras do Antigo e Novo Testamentos, respectivamente em grego, em hebraico e grego, para a língua do Império Romano, o latim. Uma genial pedido do Papa Damaso, uma genial atitude de incluir todos os povos que se formavam à luz da língua latina. E assim, não só alfabetizamos a Europa, latinizando-a, como somos o centro da formação da cultura latina e ocidental, já que a parte oriental da igreja, bem representada pelas igrejas ortodoxo-católicas, representava na língua grega o grande patrimônio oriental. Ora, é este homem que emerge como um grande administrador, como um soldado, como um jurista. E hoje ouçamos uma das suas belas homilias, que se chama Os Dias entre a Ressurreição e a Ascensão do Senhor. Caríssimos filhos, os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não foram passados na ociosidade. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios foram neles revelados. No decurso destes dias, foi afastado o medo da morte cruel e proclamada a imortalidade não apenas da alma, mas também do corpo. Nesses dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo. Nesses dias, foi confiado ao apóstolo Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves do reino. Durante esses dias, o Senhor juntou-se como um terceiro companheiro a 2 discípulos em viagem para dissipar as sombras das nossas dúvidas e repreendeu a lentidão do espírito desses homens cheios de medo e pavor. Suas condições, seus corações por ele iluminados, receberam a chama da fé à medida que o Senhor lhes ia explicando as Escrituras. Foram se convertendo de indecisos que eram em ardorosos. E mais ainda, abriram-lhes os olhos. Abriu-se-lhes os olhos. Abriram-se os olhos dos 2 discípulos, como o dos nossos primeiros pais. Mas quão mais felizes
foram os olhos dos dois discípulos ante a glorificação da própria natureza, manifestada em Cristo, e que os olhos dos nossos primeiros pais ante a vergonha da própria prevaricação. Durante todo esse tempo, caríssimos filhos, passado entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência de Deus esforçou-se para ensinar e insinuar, não apenas aos olhos, mas também aos corações dos seus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como o seu nascimento, paixão e morte. Os santos apóstolos e todos os discípulos ficaram muito perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na ressurreição. De tal modo, eles foram fortalecidos pela evidência da verdade, que quando o Senhor subiu aos céus, não experimentaram tristeza alguma, mas pelo contrário, encheram-se de grande alegria. Na verdade, era grande e indizível o motivo de sua alegria. Diante daquela santa multidão, contemplavam a natureza humana que subia a uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando até mesmo as hierarquias dos anjos e a altura sublime dos arcanjos. Deste modo, foi recebida junto do Eterno Pai, que a associou ao trono da sua glória, depois de tê-la unido na pessoa do Filho, à sua própria natureza divina. Longo, mas maravilhoso, a pregação de um Papa Santo.